Atos 2, 42 até 47 é o texto dessa noite em que vamos meditar. Estamos no meio da minissérie no livro de Atos, sobre o início de uma igreja. E estamos na parte 3, qual a prática de uma igreja? Atos 2, 42 a 47. Eu quero que você imagine que você está num passeio com a sua família, talvez no shopping, numa praça, e no meio do passeio alguém se surpreende com uma prancheta. E aí te pergunta: como você definiria uma igreja? O que torna uma comunidade de pessoas numa igreja verdadeira? O que faz uma igreja? O que deve conter nos cultos de uma igreja bíblica? Eu quero te desafiar a pensar em quais seriam as suas respostas. E agora, eu te desafio a pensar sobre o quanto você sabe a respeito desse assunto. E eu te convido a avaliar aquilo que você entende sobre como deve ser uma igreja. Tem base bíblica? É de fato uma ideia vinda das Escrituras? Ou apenas da sua mente? Ou da tradição que te passaram na igreja? E é fato de que se você perguntar para 10 cristãos sobre o que faz uma igreja, provavelmente você terá 10 respostas diferentes. E não muitas baseadas na Bíblia. É por essa razão que nós vamos olhar para o texto bíblico que narra como foram os primeiros cultos dos primeiros cristãos da história. E se há alguém que pode nos mostrar um modelo bíblico de como deve funcionar a igreja, é esse grupo de cristãos descrito nessa passagem de Atos 2, de 42 a 47. Nesse capítulo, nós lemos que Pedro fez uma pregação aos milhares de judeus que estavam ali em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. E o maior objetivo desse sermão foi confrontar o pecado de cada um dos presentes daquele local. E nós vimos também que antes mesmo de terminar o seu sermão, as pessoas clamaram desesperadas aos apóstolos e disseram: "Que faremos, irmãos? Como podemos ser salvos do juízo de Deus? Como podemos ser perdoados de nossos pecados?" Nós vimos isso no capítulo 2, versículo 37. E Pedro respondeu que todos deveriam se arrepender de seus pecados e ser batizados, como prova desse arrependimento. E se isso fosse sincero, eles receberiam o Espírito Santo e seriam perdoados por Deus. E as suas últimas palavras a eles, nós vemos no versículo 40, que foi: "Salvem-se, livrem-se, separem-se dessa geração perversa, dessa geração torta, corrompida, deformada, má." Isso significa que Pedro deixou muito bem claro: se vocês se arrependerem de verdade, vocês devem parar de viver como os descrentes. Vocês precisam mudar de hábitos, de convívios, de práticas e de companhias que não agradam a Deus. Vocês precisam fazer parte de uma nova geração, uma nova comunidade, uma nova família. Separem-se do mundo e sejam um povo diferente dos demais. Sejam um povo santo. O resultado foi que, no versículo 41, quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Pedro, se arrependeram, foram batizadas e creram no Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta que fica é: e agora? O que vai acontecer com esse grupo tão grande de crentes? Onde eles vão se reunir? Como será o dia a dia deles? Quem dará a última palavra nessa grande família? Como eles poderão se salvar da sua geração pervertida? E é isso que nosso texto vai explicar. Eu quero propor que ao longo do nosso estudo você avalie sobre tudo aquilo que você pensa sobre igreja e permita que Deus molde a sua visão através da sua palavra. Mas não só isso, que a exposição dessa passagem nos incomode a viver de fato como uma igreja verdadeira. Que esse texto produza em nossas vidas uma transformação e uma consciência de como é uma igreja bíblica e que agrada ao Senhor. Eu quero te convidar a ler o texto para que nós possamos dar sequência ao nosso estudo. Atos 2, de 42 a 47, diz assim: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nesse texto, nós podemos responder a 3 perguntas. A primeira é: o que os primeiros cristãos faziam como igreja? Versículos 42 a 43. A segunda pergunta: como eles faziam isso? Versículos 44 a 46. E por último, qual era o resultado de tudo isso? Versículo 47. Vamos refletir na primeira pergunta da noite. O que os primeiros cristãos faziam como igreja? Versículos 42 a 47. O nosso texto começa descrevendo algumas atitudes desses quase 3.000 novos convertidos. A primeira atitude você vê no começo do versículo 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O termo perseverar significa se dedicar, dar atenção, dar ouvidos o tempo todo em algo. Era isso que todos aqueles novos crentes faziam diariamente. Eles persistiam, eles se dedicavam, eles eram fiéis e obedientes à doutrina dos apóstolos. E a palavra doutrina, ela pode ser traduzida também como ensino, instrução, orientação, que os 12 apóstolos de Jesus Cristo davam para o povo. E você vai se lembrar que, segundo João 14, 26, Jesus disse aos seus 11 discípulos, tirando Judas, o traidor, ele disse o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em João 16, 12 a 13, Jesus também disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe o que isso significa? Que os apóstolos eram pessoas autorizadas por Jesus a falarem em nome de Jesus. E, logicamente, eles falavam em nome de Deus às pessoas. Eles eram canais de comunicação entre Deus e o povo de Deus. Eram como profetas que declaravam as palavras do Senhor às pessoas. E é isso que significa justamente o termo apóstolo. Apóstolo significa mensageiro, alguém enviado com ordens, um representante autorizado de uma outra pessoa. E nós já vimos em estudos anteriores, lá em Atos 1, de 12 a 26, que os apóstolos, primeiro, eram homens que viveram com Jesus durante seus 3 anos de ministério na terra. Segundo, homens que testemunharam a ressurreição e a ascensão de Cristo. E terceiro, homens escolhidos pelo próprio Jesus, a dedo. Por isso, apóstolos, como os da Bíblia, só existiram os 12 e Paulo. E é por isso que quando nós queremos saber a opinião dos apóstolos, ou queremos perseverar no ensino apostólico, nós vamos para a Bíblia, onde estão registradas as palavras dos apóstolos. Palavras essas inspiradas por Deus. Essa foi a primeira atitude. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas a segunda ainda está no versículo 42. Eles perseveravam na comunhão. Perceba que o texto vai usar o termo comunhão. E comunhão vem do termo grego koinonia. E significa associação, fraternidade, compartilhar coisas em comum. Ou seja, aquele grupo de pessoas vivia em uma espécie de união fraterna, como se fosse uma grande família, desfrutando dos cuidados, do amor e dos presentes do mesmo Pai e compartilhando seus brinquedos uns com os outros. Eles eram irmãos que se amavam por serem filhos do mesmo Pai. E como todo irmão, eles tinham problemas e brigas, mas nunca deixavam de ser unidos. É como um relacionamento fraternal. Quem aqui tem irmãos sabe muito bem como é isso. Você pode xingar, brigar, ficar de mal do seu irmão, mas ninguém mais pode fazer isso além de você. Porque irmãos podem estar brigados, mas quando alguém ataca um deles, os dois se voltam
voltam a se unir para defender a própria família. E era esse tipo de relacionamento que aquelas pessoas passaram a ter. Depois que elas se converteram ao Senhor Jesus, elas persistiam e eram fiéis uns com os outros, por serem irmãos em Cristo. A terceira atitude desses primeiros cristãos é que eles perseveravam no partir do pão. Isso nós vemos ainda no versículo 42. E aqui o autor britânico John Stott, ele diz que este partir do pão era mais do que simplesmente ter uma refeição. Para ele e outros estudiosos respeitados da Bíblia, era uma referência à ceia do Senhor, instituída por Jesus Cristo na celebração da Páscoa, em memória de seu sacrifício pelos nossos pecados. É claro que naquela época, eles participavam da ceia do Senhor juntamente com a festa da Páscoa, e era um modelo de comunhão, de lembrança do sacrifício de Cristo, e era recheado com um belo banquete. Em resumo, a igreja primitiva se dedicava constantemente a participar da ceia do Senhor. A quarta atitude dos primeiros cristãos é que eles perseveravam nas orações. O versículo 42 termina mostrando isso. Aqueles irmãos se dedicavam constantemente em suas conversas com Deus. Mas perceba que o texto parece mostrar que não eram apenas orações privativas, diálogos secretos com Deus. Pelo contrário, parece que as orações eram em comunidade. Acontecia quando os cristãos se reuniam justamente para fazer isso, para orar uns pelos outros, com os outros irmãos. Era isso, por exemplo, o que eles faziam quando esperavam a vinda do Espírito Santo. Nós lemos em Atos 1,14 que todos estes perseveravam unânimes na oração. Por isso, note que desde o primeiro dia em que a Igreja de Jesus Cristo foi instituída no mundo, haviam reuniões de orações, sejam formais ou informais. Não interessa se era nos templos, nas praças, nos mercados, nas casas ou nas ruas, o importante era que os crentes verdadeiros se reuniam para orar a Deus juntos. Irmãos, não existe cristianismo sem orações comunitárias. Não existe igreja sem encontros marcados pelos cristãos para orarem juntos ao Senhor. Não existe oração apenas entre você e Deus. Isso é somente uma das tantas áreas da oração. O povo de Deus ora a Deus, tanto em secreto quanto em público, e junto, uns com os outros. Nós vemos no versículo 43 a quinta atitude desses primeiros cristãos. Eles tinham temor. Nós lemos que em cada alma, em cada um dos cristãos, em todos os crentes ali presentes, havia temor. A palavra temor, usada aqui por Lucas, ao descrever a prática da igreja primitiva, ela vem do termo grego phobos, de onde nós tiramos a palavra no português fobia, ou medo. Mas na língua grega, temor ia muito além do que simplesmente ter medo ou terror de algo. Esse termo poderia ser traduzido também como reverência, como respeito. Isso significa que todos os crentes daquela igreja, eles não só tinham medo de Deus, mas também tinham respeito a Deus. Eles tinham temor. É como, por exemplo, aquele filho que não quer ser reprovado na matéria da escola. E ele não quer ser reprovado não só porque ele tem medo de apanhar dos pais, mas principalmente porque ele tem medo de decepcionar os pais, porque ele os respeita muito. Ele não quer vê-los envergonhados. Por isso, crente verdadeiro não só teme o que Deus pode fazer com ele quando ele peca, mas o mais importante, ele teme decepcionar o seu Pai do céu. A sexta atitude dos primeiros cristãos, ainda no versículo 43, eles experimentavam milagres. E nós lemos que muitos prodígios, muitas maravilhas, muitos milagres e sinais eram realizados pelos apóstolos. E aqui perceba que a palavra sinal é muito importante. Porque um sinal é algo que aponta para outra coisa, algo maior do que ele mesmo. É como, por exemplo, um farol numa ilha. O farol em uma ilha, ele serve para iluminar o mar, para mostrar para os marinheiros onde há rochas, onde há perigos, para que eles se desviem delas. Ele não aponta para si mesmo, mas ele serve para iluminar outra coisa. E é para isso que serviam os prodígios e sinais que eram feitos
por intermédio dos apóstolos. Não eram eles quem faziam, mas esses milagres eram feitos por meio deles. Era Deus quem estava fazendo aquilo. E como o farol não era para que as pessoas se ajoelhassem diante dos apóstolos, mas para que aqueles sinais apontassem para Deus. Era como se fosse uma espécie de confirmação dada por Deus, como se o próprio Senhor estivesse dizendo: esses homens são meus representantes na terra. Eu apoio o que eles fazem. Podem confiar neles. Foi isso, por exemplo, que Paulo disse lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, em que o apóstolo diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Ou seja, as marcas de um verdadeiro apóstolo e de que Deus estava com ele eram os milagres. Mas esses milagres não deveriam servir para apontar para os próprios apóstolos, como acontece muito hoje em dia. Quando você liga a sua televisão, o rádio, enfim. Esses sinais serviam para fazer as pessoas venerarem a Deus. Ao invés das pessoas adorarem aos apóstolos, os milagres serviam para que elas soubessem que Deus estava naquele negócio, porque a glória era dada para Deus. Então essa foi a descrição do que os primeiros cristãos faziam. Versículos 42 e 43. Agora nós vamos responder a segunda pergunta. Como os primeiros cristãos faziam isso? Versículos 44 a 46. Nesses versículos nós vemos que a prática dessa igreja acontecia pelo menos de 3 maneiras. A primeira maneira é que eles eram unidos. Nós vemos isso no versículo 44. O texto afirma que todos os que creram, os crentes, os que demonstravam todos os dias em que um dia tinham crido. Primeiro, eles estavam juntos, eles eram unidos. E segundo, eles tinham tudo em comum. Literalmente, eles compartilhavam da mesma opinião em todas as coisas. Não haviam divisões, panelinhas, dissensões, preferências, maledicência, cochichos, ódio ou picuinhas, pelo menos não até agora. Eles poderiam até discordar em muitas áreas, mas eles não deixavam de resolver seus conflitos e de viver em concordância, pelo menos em uma área: aquilo sobre o que a doutrina de Deus ensinava. Eles talvez diziam: olha, nós podemos discordar de tudo, menos daquilo que a palavra ensina. E se nós concordarmos nisso, nós concordaremos em tudo. Tudo que é essencial e importante. Esses irmãos eram unidos. A segunda maneira de viver deles, no versículo 45 nós vemos, é que eles se ajudavam. Você percebe que à medida que alguém tinha necessidade, ou seja, conforme a necessidade de outros irmãos surgisse, os irmãos que tinham condições vendiam suas propriedades e bens e repartiam o valor com todos os que precisassem de ajuda. Mas aqui nós precisamos tomar muito cuidado com esse versículo. Note que ele não diz que nós devemos fazer isso com tudo que temos e em todos os momentos. Não é só porque alguns de nós têm mais condições que outros que nós devemos vender tudo e doar a quem tem menos. O texto diz que isso acontecia naquela comunidade quando a necessidade surgisse. Eu digo que devemos tomar cuidado porque tem muito pastor, e ouve-se pastor aqui entre aspas, né, que diz que você deve vender os seus bens e doar o dinheiro à igreja. Há outros também que dizem que ser rico ou ter coisas de valor é pecado. Mas esse texto aqui não defende isso. Na verdade, ele fica fácil de entender. Fica muito fácil de entender o que está acontecendo aqui quando nós olhamos para o contexto daquela igreja. Você vai se lembrar que era a festa de Pentecostes. E havia mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém, vindas do mundo todo. Nós vimos isso em Atos 2, versículo 5. E obviamente, dos 3.000 que se converteram, muitos eram judeus estrangeiros. Mas ao invés de voltarem imediatamente para suas casas, eles ficaram hospedados com seus novos irmãos, para aproveitar da comunhão e principalmente para aprender mais da palavra de Deus com os apóstolos. Por isso, provavelmente, o dinheiro de alguns foi acabando. E para ajudar esses irmãos por aquele período de tempo, alguns doaram valores a eles à medida que a necessidade surgisse. Por isso, nós podemos perceber que, primeiro, pela comunhão da igreja, principalmente, em segundo lugar, para que seus irmãos pudessem aprender mais da palavra antes de voltarem para suas terras, aqueles irmãos que tinham condições e que moravam em Jerusalém,
Eles ajudavam quem precisava. Era uma situação específica de necessidade. Eles abriam mão do que sobrava para que o outro crescesse e aprendesse mais da palavra. Mas além de se ajudar, nós vemos a terceira maneira deles viverem. Eles viviam juntos. No versículo 46, nós lemos isso. E esse versículo 46 ele é diferente do versículo 44. Porque lá no 44 nós lemos que eles eram unidos na mente, na maneira de pensar, com os mesmos objetivos. Aqui nós percebemos que eles eram unidos fisicamente. Eles se reuniam constantemente. Lemos que eles perseveravam, se dedicavam unânimes, com uma só mente, com um só propósito, de comum acordo, no templo. Não era algo obrigatório, era algo voluntário, era algo prazeroso. Como eles não tinham templos ou salões de igreja, como nós temos hoje, provavelmente eles se reuniam nos pátios de oração do templo dos judeus. Mas eles não só se limitavam a reuniões oficiais, como também nós lemos no versículo 46, partiam pão de casa em casa. Aqui não parece necessariamente uma referência à ceia do Senhor, como no versículo 42, mas sim ao ato de tomar refeições juntos nos lares. Aqueles irmãos que moravam em Jerusalém abriam suas casas e convidavam os crentes estrangeiros a participarem de refeições juntamente com eles. E essas refeições eram feitas, nós lemos no final do verso 46, com alegria e com singeleza de coração. Alegria aqui traz a ideia de exultação, de extremo prazer. E singeleza de coração transmite a ideia de simplicidade, sinceridade verdadeira. Sabe o que isso significa? Que naquela igreja não havia falsidade. Nem tristeza havia entre aqueles irmãos. Um era transparente com o outro. Um falava a verdade em amor para o outro. Eles eram tão unidos que não só iam para os cultos juntos, mas eles comiam juntos. Eles se divertiam juntos, eles riam juntos, choravam juntos. Isso é o que acontece em uma igreja verdadeira. Os crentes vivem juntos diariamente, semanalmente, e não só aos domingos, ou em cultos formais. E assim era a maneira com que os primeiros cristãos viviam. Eles viviam unidos, viviam se ajudando e viviam reunidos. O nosso texto termina com o versículo 47, descrevendo o resultado de tudo isso. E aqui nós vemos 3 expressões que resumem o que esse estilo de vida daqueles primeiros cristãos produzia. O primeiro resultado desse estilo de vida é que eles louvavam a Deus. Perceba o começo do verso 47. Eles faziam tudo isso que nós vimos descrito dos versículos 42 a 46. Eles faziam tudo isso louvando a Deus. Louvar a Deus, essa palavrinha louvar, ela pode se referir sim a cantar louvores. E provavelmente isso acontecia nos cultos públicos. Como Jesus fez na última ceia. Marcos 14, 26 vai dizer que depois da ceia eles cantaram um hino. Mas louvar não se restringe a apenas cantar. A palavra grega pode significar também exaltar, honrar alguém. É, por exemplo, aplaudir. É falar bem, é dar o devido respeito. É tratar a Deus com honra. E isso não só acontece quando nós cantamos, mas com tudo o que nós fazemos. Em resumo, se a nossa igreja viveu o exemplo desses primeiros cristãos, nós podemos afirmar com certeza que estaremos louvando a Deus de verdade. Em todas as áreas, e não só com as nossas canções, mas também com nossas vidas. O segundo resultado desse estilo de vida dos primeiros cristãos, ainda no versículo 47, é que eles davam bom testemunho. Enquanto eles louvavam a Deus, eles viviam contando com a simpatia de todo o povo. Eles possuíam a graça, o favor de todas as pessoas ao redor. Isso significa que as pessoas olhavam para eles não como crentes rabugentos, ou fanáticos, ou ignorantes, falsos, orgulhosos, briguentos, mas sim como pessoas amáveis, dóceis, humildes, unidas, transformadas, regeneradas, mudadas. Eles literalmente estavam buscando se salvar da sua geração perversa. Eles literalmente criaram uma comunidade diferente, distinta do mundo. Eles eram verdadeiramente, como diz 1 de Pedro 2,9,
Eles eram raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso atraía os olhares e a curiosidade das pessoas do mundo. Eles não eram respeitados pelos descrentes pela maneira de viver igual a deles, mas sim pela mudança de vida que mostravam. Eles não eram hipócritas, mas davam um bom testemunho na sociedade. O terceiro resultado desse estilo de vida está no final do versículo 47. Eles cresciam em número. Na verdade, não era algo que eles faziam, mas que o Senhor Jesus realizava. Eles contavam com a soma que o próprio Cristo trazia à igreja. O texto diz que enquanto eles viviam como igreja verdadeira, o Senhor acrescentava, o Senhor adicionava, providenciava a eles, diariamente, os que iam sendo salvos. Ou seja, eles não saíam batendo de porta em porta, implorando para que as pessoas viessem à igreja. Não era isso. Pelo bom testemunho e pela vida piedosa deles, Jesus mesmo enviava àquele grupo pessoas sedentas, para que elas pudessem ser salvas. Era ele quem agregava a igreja. Lembra do que Pedro disse no discurso dele, lá no capítulo 2, versículo 39 de Atos? Ele disse: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aquela igreja não produzia salvações, Jesus produzia. Uma igreja verdadeira cresce, mesmo que devagar, porque Deus a usa para salvar os perdidos ao redor dela. Mas o que esse texto tem a ver com as nossas vidas hoje? Será que nós não podemos aprender com esses nossos primeiros irmãos? Você se lembra que no início desse sermão eu perguntei como você definiria o que faz uma igreja bíblica? Pois bem, nesse texto que nós acabamos de estudar, nós somos direcionados para 4 palavras ou 4 áreas essenciais para a vida de toda igreja saudável. A primeira área que uma igreja bíblica deve possuir é a pregação apostólica. Como nós já vimos, dizer que somos uma igreja apostólica não significa dizer que nós defendemos apóstolos hoje em dia. Significa dizer, sim, que nós temos apóstolos falando a nós atualmente, por meio daquilo que eles escreveram, ou por meio daquilo que eles autorizaram os outros a escreverem. Por isso, um grupo de pessoas que se chama de igreja deve perseverar na doutrina dos apóstolos. Senão esse grupo não pode ser chamado de igreja. Mas precisamos nos lembrar o que significa perseverar em algo. Perseverar significa se dedicar, dar atenção, dar ouvidos o tempo todo ao que é ensinado. É persistir, é insistir em aprender. É ser fiel ao que se aprende. É conhecer a palavra e não negociar por nada desse mundo os princípios da palavra. Queridos, como igreja, nós precisamos perseverar na pregação da palavra. Porque há muitos que dizem que uma igreja cheia do Espírito Santo não se preocupa muito com o estudo. Porque como eles dizem, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas isso é uma mentira. Se existia alguma igreja completamente cheia do Espírito, era desse texto que nós lemos. E mesmo assim eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A fé não exclui o estudo da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito não nos isenta de estudarmos as Escrituras. Pelo contrário, esse Espírito, conforme João 14,17 diz, é o Espírito da verdade. Ele nos conduz ao estudo e ao entendimento da verdade de Deus. Irmãos, nós precisamos urgentemente nos afadigar na doutrina apostólica. Nós não podemos passar as nossas vidas como meros ouvintes de sermões. Nós não podemos simplesmente ouvir teologia, nós precisamos fazer teologia. Precisamos pensar biblicamente, conversar biblicamente, agir biblicamente. E como nós queremos que isso aconteça se nós nos limitamos a ouvir o ensino das Escrituras somente 1 ou 2 vezes na semana? Se a Bíblia é tão importante para nós, por que não gastamos mais tempo com ela durante o dia a dia? Por que nós perdemos tempo com redes sociais, com televisão, com entretenimento, diversão e tantas outras coisas? E deixamos o aprendizado da doutrina de Deus somente para os finais de semana? Há um escritor chamado Geoffrey Thomas
que ele escreveu o seguinte sobre esse assunto. Ele faz uma pergunta, abre aspas. Nós lemos a Bíblia? Nós a lemos mais do que o jornal do dia? Nós a lemos a cada dia? Enxergamos como nosso dever examinar diariamente as Escrituras, separar tempo para isso e estudá-las atentamente? Será que as interrogamos? Fazemos perguntas e deciframos seu significado? Fazemos disto uma das principais finalidades na vida? Lemos outras coisas que nos iluminam a compreensão da Bíblia? Nas conversas com cristãos falamos sobre o significado da palavra de Deus? Somos de fato motivados pelas Escrituras? Fecha aspas. Irmãos, nós precisamos ser crentes que perseverem na doutrina dos apóstolos. Mas não só isso. Aqueles que de nós estão começando a sua caminhada cristã precisam compreender que a coisa mais importante para eles, neste momento de suas vidas, é serem completamente tomados pelo conteúdo da Bíblia. Se você está dentro desse grupo, que conheceu o Senhor há pouco tempo, você precisa decorar a palavra de Deus. Você precisa repetir a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa amar a palavra de Deus. Isso era tão importante para aqueles primeiros cristãos que eles deixaram de voltar para suas terras para ficarem aos pés dos apóstolos e beberem do conteúdo das suas palavras. Por isso, se você é alguém que está começando agora a se dedicar ao Senhor, persevere na palavra de Deus. Cole na Bíblia e não solte mais. Aproveite cada oportunidade que houver para aprender mais. Leia a Bíblia toda em um ano. Ouça sermões bíblicos no seu celular. Frequente todos os estudos bíblicos que você puder. Preencha-se das Escrituras. Mas esse princípio se aplica também àqueles de nós que ensinam aos outros. Se você é professor, pregador, se você dá aula no culto bíblico infantil, se você é pai, nós precisamos ensinar a doutrina dos apóstolos. Nós não devemos pensar que a Bíblia é ultrapassada, ou que é antiga, ou que não fala mais atualmente. Nós não devemos buscar no mundo algo atual para passar a essa nova geração. Não! Nós precisamos mudar a nossa geração perversa pelo ensino correto da tão antiga quanto verdadeira palavra de Deus. Não desista de ensinar a palavra apostólica. Gaste o seu tempo de preparo mergulhado nela, porque é por meio dela que Deus muda corações. É por isso que o púlpito fica no centro de uma igreja. Não é para que o pregador apareça mais, mas para que a palavra de Deus seja o destaque. É por isso que os nossos cultos são dedicados, na sua maior parte de tempo, ao anúncio e estudo da palavra de Deus. E se você que está aqui presente e você não faz parte de uma igreja, procure e participe de uma igreja assim, que gasta seu tempo maior no estudo das Escrituras. Queira constantemente ouvir a pregação da palavra. Considere ela autoridade na sua vida. Seja fiel ao seu conteúdo, mesmo que isso te custe o sacrifício do eu. Mesmo que isso te custe a renúncia ao pecado. Mesmo que isso provoque perseguição. Mesmo que isso leve você a ser odiado pelo mundo e talvez até morra, se for preciso, por sua fé. Mas também não só morra pela palavra, mas viva pela palavra. Pratique a palavra. Uma igreja bíblica deve possuir, em primeiro lugar, pregação apostólica. Mas também, em segundo lugar, a segunda área que uma igreja bíblica deve possuir, como nós lemos, é a comunhão entre os irmãos. Uma igreja bíblica deve possuir a comunhão entre os irmãos. Irmãos, esse é um dos fatores mais mal entendidos entre a cristandade atual. Isso porque a maioria dos chamados cristãos defende que comunhão se resume simplesmente a participar dos cultos na igreja. E muitos creem que ter comunhão uns com os outros é você bater cartão nas reuniões de oração, nas aulas de escola bíblica ou nos cultos de domingo. Mas será que comunhão se restringe somente a isso? A frequentar um templo? Com base no texto que nós estudamos, nós vimos que não. Comunhão vai além de congregar. Como nós vimos no versículo 44, comunhão é compartilhar do mesmo pensamento. É você abrir mão do seu próprio jeito de pensar e deixar com que a palavra de Deus molde as suas ideias.
Porque se você e seus irmãos fizerem isso, as suas diferenças serão irrelevantes. Porque no que realmente importa, vocês vão concordar. Porque serão unidos em uma só mente, a mente de Cristo. Comunhão também, como vimos no 45, versículo 45, é ajudar o necessitado. É você conhecer a necessidade e as lutas dos seus irmãos. É você ouvir mais do que falar. É perceber uma carência e agir para supri-la, mesmo que ninguém peça. É você abrir mão daquilo que te sobra para ajudar quem tem pouco ou a quem tem quase nada. É você contribuir com o seu irmão para que ele possa participar da comunhão e ouvir da palavra. Queridos, quando eu estava no seminário, eu já ouvi tantos relatos de crentes que moravam longe da igreja e iam a pé para os cultos em suas igrejas. E de alguns irmãos que moravam no mesmo bairro e iam de carro com vagas sobrando no carro e nunca se preocuparam em ajudá-los, nem em perguntar se queriam carona. Comunhão implica em repartir aquilo que você tem, para que outro também possa servir a Deus junto com você. Porque tem muito crente que se preocupa tanto em ajudar os que são de fora da igreja, que acaba se esquecendo daqueles irmãos que estão sentados ao seu lado no banco. São irmãos que não se lembram do que Gálatas 6,10 diz. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Comunhão é ajudar o necessitado. Mas comunhão também, como vimos no versículo 46, é visitar um ao outro de casa em casa. Aqueles cristãos não se contentavam somente em congregar oficialmente no templo. Sim, comunhão envolvia congregar. E se você não faz isso, você não está em comunhão com seus irmãos. Congregar é importante. Os primeiros cristãos faziam isso. Mas também se reuniam nas casas. Fosse para uma reunião de oração, fosse para uma visita social, ou até mesmo para hospedar quem precisasse, isso é comunhão. É ter tempo de qualidade, de conversa, de interação com outros irmãos. É abrir a sua casa para uma visita. É sair de casa para fazer uma visita. É se preocupar em ter tempo com outros crentes, além do que simplesmente cumprimentá-los nos cultos de domingo. Não espere que só o pastor visite as ovelhas. Saiba que visitar é uma característica da comunhão. Seja você mesmo um visitador do rebanho. Comunhão também, como lemos ainda no versículo 46, é partilhar de refeições. Quão prazeroso é almoçar ou jantar junto com outros cristãos. O assunto sempre é algo agradável, é edificante, é gostoso. E sabe por quê? Porque ali todos falam a mesma língua. Todos têm o mesmo pai. Você não fica sem jeito com um assunto mais pesado ou imoral que normalmente acontece quando nós comemos com descrentes. É uma conversa agradável, é algo prazeroso. Mas lembre-se, você não deve parar de se reunir com a sua família ou de ter refeições com descrentes, no trabalho, por exemplo. Mas você deve também participar de refeições com os crentes. Isso é comunhão. Comunhão também, como vimos no final do versículo 46, é ter singeleza de coração. É você ser sincero, transparente, claro e cristalino. É falar a verdade em amor. Comunhão envolve você abrir seu coração. Consiste em não se usar máscaras, em não mandar recados ou indiretas. Irmão verdadeiro fala a verdade e quer ouvir a verdade. Quem te ama é sincero de verdade e não apenas por aparência. Comunhão é ser direto, de uma maneira amorosa, mas verdadeira. Uma igreja bíblica deve possuir comunhão entre os irmãos. Mas também a terceira área que uma igreja bíblica deve possuir é a adoração a Deus. A adoração a Deus. E diferente do que muitos pensam, a adoração a Deus vai além do que simplesmente cantar músicas de louvores a Deus. Não! Como nós vimos nesse texto, louvar ao Senhor vai muito além disso. Adoração envolve o partir do pão, como vimos no versículo 42. E se essa é uma referência à ceia do Senhor, e eu creio, nós cremos que é, há uma importante lição a aprendermos com esse texto. A lição é que se você não participa da ceia do Senhor, você está falhando em uma das áreas de adoração a Deus. Se você é crente em Cristo, se você é batizado com o Espírito Santo e em comunhão com seus irmãos e com Deus, por que você não participa da ceia do Senhor? 1 Coríntios 11:28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo diz: avalie-se,
e participe da ceia. Ao invés de se avaliar e deixar de tomar para tomar outro dia, se arrependa, peça perdão, conserte antes e participe. Não deixe de participar do pré-banquete celestial entre o corpo de Cristo e o próprio Senhor aqui mesmo na terra, por causa do medo de consertar o que foi feito de errado. Adoração envolve participar da ceia do Senhor. Mas também, como vimos ainda no versículo 42, adoração envolve orar junto com outros cristãos. Como pode um crente dizer que a sua vida de oração anda bem, se ele não se reúne com outros crentes para orarem juntos ao Senhor? Eu vou dar uma ilustração disso. O livro de Salmos é uma coleção de orações. E naquele livro nós lemos muitas orações pessoais, que eram orações feitas por um indivíduo a Deus. Mas a esmagadora maioria dos salmos representa orações feitas em comunidade. Era o povo se ajuntando para clamar ao Senhor junto. Querido, ore com seus irmãos. Não só nos cultos, mas em todos os momentos. Adoração envolve oração comunitária. Mas também adoração envolve temor a Deus. Versículo 43 deixa isso muito claro. Se não há medo do que o Senhor pode fazer com pecadores, não há adoração genuína. Se não há respeito e reverência diante da presença de Deus, não há louvor verdadeiro. Nós precisamos entender, ou nós tememos a Deus, ou não adoramos a Deus. Não dá para fazer um sem fazer o outro. Não dá para cantar louvores ao Senhor e ao mesmo tempo brincar com o pecado. Não dá para ser agente secreto de Deus. Não dá para viver de maneira dupla na igreja. Como diz o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não dá. Adoração também envolve alegria. E nós vimos isso no final do verso 46. Por incrível que pareça, mesmo que uma igreja bíblica tenha temor, tenha ordem, tenha decência, reverência, respeito, há também alegria. Isso porque a casa de Deus não é um cemitério, mas é uma partícula de como vai ser o céu. Por isso os nossos cultos devem ser alegres, devem ser espontâneos, vivos. Nós devemos exultar pelo fato de podermos estar na presença de um Deus santo e verdadeiro sem sermos consumidos. Nós devemos ter profunda alegria ao saber que, como diz Hebreus 10:19, temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo poderoso sangue de Jesus. Nós devemos nos alegrar pelo fato de termos sido perdoados e que Deus não nos atribui mais culpa. Mas sim, nós devemos fazer isso sem nos esquecer do temor e da obediência à palavra de Deus. Nós não podemos fazer da casa do Senhor um local leviano ou um local de bagunça, mas devemos adorá-lo com ordem e decência, como diz as Escrituras, porém sem nos esquecermos da alegria, porque onde Deus está, há alegria. Uma igreja bíblica deve possuir adoração a Deus. Mas também, em quarto e último lugar, uma igreja bíblica deve possuir a aprovação do Senhor. Essa é a quarta área de uma igreja saudável. A aprovação do Senhor. E essa é a parte mais importante da vida de uma igreja. E como nós sabemos que estamos vivendo com a aprovação, com a validação do Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, quando nós vemos prodígios e sinais em nosso meio. Como nós lemos no versículo 43. Irmãos, um dos grandes problemas de muitos evangélicos é achar que milagres são apenas coisas grandiosas e impressionantes que Deus faz. Mas não podemos nos esquecer que as nossas próprias vidas são um milagre. O simples fato de respirarmos é um prodígio de Deus. A nossa salvação, a nossa transformação, a nossa mudança ou a mudança dos nossos irmãos representam milagres de Deus. E quando nós vemos frutos de mudança na vida das pessoas, quando nós vemos Deus salvando e resgatando almas perdidas, quando nos lembramos dos cuidados diários de Deus por nós, quando entendemos que tudo isso são sinais que apontam para a glória de Deus, nós podemos considerar que o Senhor está no nosso meio. É isso que faz com que os de fora sejam atraídos da igreja. Porque quando nós somos aprovados pelo Senhor, em segundo lugar, nós contamos com a simpatia de todo o povo.
Quando há milagres e mudanças, as pessoas ao nosso redor percebem a diferença. Quando há obediência à palavra, há transformação. E quando um crente verdadeiro e piedoso se dedica de todo o coração a Deus, não há quem não repare a diferença. Ninguém pode acusá-lo. Ninguém pode repreendê-lo. Ele é um exemplo. E isso faz com que as pessoas o respeitem. Agora, um crente que dá mau testemunho no mundo não pode esperar respeito do mundo. O máximo que ele vai alcançar vai ser desprezo. Ou você aproxima as pessoas de Cristo pelo seu bom exemplo, ou você as afasta. Mas que isso aconteça pelo seu bom testemunho, e não pelas coisas erradas que você faz. Queridos, se as pessoas são chocadas com você pelo seu bom exemplo, então você tem agradado ao Senhor. E se nós vivermos dessa maneira, em terceiro lugar, o próprio Senhor trará pessoas a nós, para que sejam salvas. Isso mostra a maior aprovação do Senhor, uma igreja que cresce. Não só numericamente, mas espiritualmente. É uma igreja que cresce saudável, que não tem de fazer campanhas evangelísticas para alcançar mais almas para Cristo. Porque o seu próprio exemplo atrai as pessoas. A sua própria vida com Deus aproxima os outros do Evangelho. Irmãos, se nós vivemos como uma igreja verdadeira, em amor à palavra, em comunhão verdadeira uns com os outros e com adoração sincera a Deus, então nós estaremos evangelizando, mesmo sem perceber. Nós estaremos mostrando ao mundo a maravilhosa transformação que a cruz do Calvário pode produzir em um ser humano. Que a nossa definição de igreja seja baseada na Bíblia. Que a nossa prática cristã seja baseada nesse texto. E que Deus se agrade de nossa igreja, como se agradava daquele primeiro grupo de cristãos. Não se esqueça nunca da mensagem de Atos 2, 42 a 47. Uma igreja fiel ao ensino, à comunhão e à adoração a Deus, alcança bom testemunho no mundo e cresce em número, porque é aprovada pelo Senhor Jesus Cristo. Que esse seja o lema das nossas vidas e da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.